E o ministro Fernando Haddad concedeu uma entrevista na CNN a diversos jornalistas e ele disse que não estão com medo do tarifaço. Vejam só, isso não é uma preocupação para o Brasil, segundo ele. Eu vou colocar essa entrevista aqui para vocês verem e nós vamos analisar essas falas dele porque é inacreditável. Ele diz que não está preocupado porque o Brasil é soberano, sim, meu filho, mas quem sofre as consequências, parece que eles não pensam nisso. Dizem que pensam, mas parece que não pensam nisso. Quem sofre as consequências é o mais pobre. O produtor vai sofrer? Vai. Mas lá no final da ponta, o trabalhador, o que necessita do trabalho, vai sofrer as consequências. Por quê? Essas pessoas, esses grandes empresários que necessitam exportar suas mercadorias, vão ficar com elas presas, paradas, vão ter que baixar o preço, o custo aqui no Brasil, até arrumar uma solução, aí eles vão ter que demitir funcionários. Parece que o Taxade, né, o rei das taxações, o imperador das taxações, ele não está preocupado com isso. Ele diz aqui, não, o Brasil é soberano, nós vamos arrumar uma solução. Mas como vai arrumar uma solução se ele diz que não está nem preocupado com a data? É inacreditável. Vamos analisar essas falas desse ministro, que na minha opinião pessoal, não tem competência para estar diante dessa pasta. Como é que nós troca Paulo Guedes por uma situação dessa? Nós não, né? Quem votou nesse atual governo. Vamos analisar o que esse senhor vai falar aqui nessa entrevista. Data que pode ser alterada por eles, pode entrar em vigor e nós nos sentarmos e rapidamente concluímos uma negociação, mas está ficando mais claro agora, mais claros os pontos de vista do Brasil em relação a alguns temas que não eram de fácil compreensão, né, por parte deles. Está ficando mais claro o nosso ponto de vista. A relação sempre foi amistosa entre os países, então não há razão nenhuma para que isso mude. Não, amistosa foi vocês que fizeram isso. Vocês não, o ministro não pode chegar aqui e dizer que a relação entre Estados Unidos e Brasil sempre foi amistosa. Por quê? Por que essa situação? Esse desequilíbrio? Não. O Lula foi quem causou isso com as falas dele. Essa separação dos Estados Unidos agora não aconteceu porque o Donald Trump decidiu taxar o Brasil porque está com raiva do Brasil e dos brasileiros. Não. As falas irresponsáveis do senhor Lula foi que causou tudo isso aqui. A perseguição política é que está causando tudo isso aqui. Então não venha com essa conversa para tentar convencer as pessoas que o Brasil sempre teve essa situação amistosa com os Estados Unidos, como se tivesse tudo dentro de uma normalidade. É exatamente isso que ele quer passar. Deixar que temas alheios ao governo brasileiro, né, sejam motivo para recrudescimento assim, de tensões não faz nenhum sentido para nós. O presidente Alckmin tem feito um esforço monumental, né, de conversar com a sua contraparte. Ontem mesmo houve uma conversa mais longa, né, a terceira e mais longa conversa que tiveram. E eu acredito que eu não estou muito fixado na data, porque se nós ficarmos apreensivos com ela, nós podemos inibir que a conversa transcorra com mais liberdade, com mais sinceridade entre os dois países. Então, nós vamos prosperar nas negociações. E, ministro, vamos tem uma indicação de que a data pode ser postergada, ministro, é isso? Eu não sei, porque isso tem sido uma decisão unilateral, né? Não só em relação ao Brasil, em relação ao mundo inteiro. Ontem mesmo o presidente dos Estados Unidos disse que não tem tempo para negociar com todos os países e vai fixar uma alíquota para o mundo inteiro. Mas o foco é uma resposta deles, as cartas que foram enviadas. Oi? O foco é uma resposta. Sim, o foco nosso eles se manifestarem em relação às duas cartas que foram encaminhadas desde maio, para que nós possamos mapear o que de fato está em jogo, o que de fato é importante para eles, para nós, e endereçar uma solução. Aí ele fala, parece que é um jogo de quebra-cabeça de 1 milhão de peças, da maneira como ele fala, porque isso já poderia ter sido resolvido. Outros países já correram, já foram atrás de resolver essa situação,
porque não só foi o Brasil, como sabemos, que o Donald Trump decidiu taxar, outros países receberam essas taxações, mas correram, veja só, a China, veja só, Canadá. Então outros países foram conversar humildemente, porque o que falta é isso, humildade, para deixar o seu viés ideológico de lado e sentar com o presidente, independente se gosta, se é de direita, se não é. Independente disso, humildade para sentar lá e dizer, vamos fazer esses acordos porque vai ser bom para você, bom para mim, vamos diminuir isso. Se o presidente do nosso país, se o Lula tivesse humildade, ele voltaria atrás. Se tivesse humildade, isso já teria sido resolvido. Se não ficasse com essa arrogância de dizer que nós somos um país soberano, e eu não quero dizer o contrário disso, porque o Brasil mas veja só, a nossa soberania tá ali na beirinha de um abismo, por causa da irresponsabilidade de um presidente que está pensando na sua arrogância, está pensando no seu protagonismo. Enquanto grandes países aí estão humildemente, países mais elevados do que o Brasil, é bom deixar bem claro, mais elevado, mais rico, potência maior do que o do Brasil, tiveram a simplicidade de conversar com o presidente, enquanto nós aqui temos um presidente que não está nem aí. É inacreditável. Aí o ministro aqui tem que dar suas piruetas, ele tem que dar as piruetas na entrevista aqui para dizer, veja bem, nós tivemos sempre essa situação amistosa com os Estados Unidos. Conversa fiada. Porque quando o Jair Bolsonaro era presidente e o Donald Trump presidente lá, não tinha essa amistosidade não, que você está falando não. É ideologia. O presidente Lula precisa ligar para o presidente Donald Trump? Olha, os canais conosco, não existe obstrução. Eu já liguei para o Bessel, já me reuni com o Bessel na Califórnia. O Alckmin já falou 3 vezes com o Lutnick. O Mauro tá lá. Tem 8 senadores lá. Mas não serve de nada. Tá o Mauro lá, tá, você ligou, aí vocês vêm com essa conversinha toda, mas não serve de nada. O Donald Trump tá olhando para vocês e dizendo não serve. Vocês podem levar o parlamento inteiro. Vocês podem, mas as falas, se não tiver um reconhecimento para voltar atrás, não vai resolver muita coisa não. Parece que o Eduardo Bolsonaro tem mais protagonismo, mais moral do que todos os ministros do governo junto. A diplomacia brasileira é vergonhosa, é lamentável. Quando 2 chefes de Estado vão conversar, tem uma preparação antes, né? Para que não seja uma coisa que subordine um país ao outro. Uma preparação protocolar mínima para que 2 chefes possam conversar. Tem um arranjo, não é... Entendeu? É uma coisa de 2 países soberanos, não é uma coisa de que sai correndo atrás, é uma coisa que tem que ter um certo protocolo. A gente tem que entender que o Brasil é grande, que o Brasil... Isso não é arrogância nenhuma, longe de nós, a gente se dá bem com todo mundo. É uma questão protocolar para que o país se coloque dignamente à mesa, né? Dialogue com um parceiro de centenário, de 200 anos de parceria. Então, é papel nosso, dos ministros, né, justamente azeitar os canais para que a conversa, quando ocorrer, seja a mais edificante possível. Aí, imagina só, o Donald Trump e o Lula conversando. Parece até piada, parece até engraçado, né? Os dois conversando. Esse tempo todo que o Lula vem batendo em cima do dólar e do Trump. Até mesmo antes das eleições. Veja só. Porque o Brasil não era para se colocar em uma posição de dizer nós estamos apoiando a Kamala Harris, igual o Lula fez nas eleições dos Estados Unidos. Pois ele fez isso. Então o Donald Trump viu isso aí. Claramente. Aí depois... não construiu, não foi nos Estados Unidos, não construiu ponto esse tempo todinho. Aí chega nos BRICS, mete o pau no dólar, nós temos que ter outra moeda alternativa, isso e aquilo, aquela conversa toda que nenhum país do mundo falou sobre isso. Mas o presidente do Brasil resolveu falar sobre isso. Aí quer dizer que agora os dois vão sentar e vão conversar como 2
presidentes, 2 homens. Isso é conversa. Eu não acredito nessa tese. Tomara que chegue no acordo para que o Brasil não sofra as consequências. Mas eu não acredito na tese que o Trump vai sentar de frente com o Lula para conversar e acertar isso aí. Eu tenho minhas dúvidas. Posso estar enganado, mas essa é a leitura que eu faço. Não seja uma coisa como aconteceu, né? Vocês presenciaram várias conversas que não foram conversas respeitosas, né? Da parte do Lula, não houve conversa respeitosa da parte do seu presidente. Por que você não fala isso? Diga aí, diante desses microfones, o presidente Lula, ele não teve respeito com o presidente dos Estados Unidos, com a potência dos Estados Unidos, com o dólar dos Estados Unidos. Ficaria tão mais claro, né? Uma preparação antes para que seja uma coisa respeitosa, para que os dois povos se sintam valorizados à mesa de negociação, não haja um sentimento de vira-latismo, de subordinação. Então, preparar isso é respeito ao povo brasileiro, à soberania do povo, não é questão. O presidente Lula não representa a si mesmo, o presidente Lula representa o país, né? E tem 200 anos de independência, então precisa ter uma certa liturgia para que a coisa aconteça de forma apropriada. Então esse assodamento, às vezes eu vejo pressão da oposição, vai lá, sai correndo atrás. O Bolsonaro, ele tinha um estilo muito subserviente. Isso não está à altura do Brasil. Foi o presidente mais subserviente da história do Brasil. Virar um pouquinho a página da subserviência. Então quer dizer que o Bolsonaro foi subserviente e o Lula é o arrogante. O Lula não. O Lula tem que... Donald Trump tem que baixar a cabeça. Então, né? É isso que ele quer dizer. Não, nós não... O Brasil não pode baixar a cabeça. Essa é a leitura que ele quer dizer. O Jair Bolsonaro era subserviente. Aí tinha uma relação boa com os Estados Unidos. Beleza. Mas o Lula não é subserviente. Então nós não baixa a cabeça. Pode vir tarifar de 50, pode aumentar para 100. O Lula é o Lula. É isso que ele quer dizer. Então nós não baixa a cabeça, não. Isso é papel, é posição de uma pessoa que lidera um país que está preocupado com a nação, com o Brasil, com a economia. Não está preocupado não, se o Brasil quebrar ele não está nem aí não. Ele quer que venha essa taxação mesmo porque ele quer se vangloriar em cima disso. Ele quer usar isso como um palanque político para dizer, tá vendo que o Trump, aliado de Bolsonaro, está contra o Brasil? Então eu preciso continuar porque eu estou preocupado com o povo brasileiro. Eu tenho que defender a nossa soberania nacional. Essa é conversa fiada. Isso não existe não. Essa conversinha de que o Bolsonaro era subserviente. Aí tinha uma boa relação. Quer dizer, então, que para o seu país ir bem, não vale a pena você ter a humildade, não vale a pena de você evitar dizer certas coisas, não vale a pena, então, você deixar a ideologia de lado para conversar. Para o seu país ir bem, isso não vale a pena? Não vale. Para um arrogante, não vale. Com certeza não. É o que eu estou entendendo sobre o Tachad aqui nesse momento. E com muita humildade se colocar à mesa, mas respeitando os valores do nosso país. Agora ele fala de humildade para se colocar à mesa, para respeitar os valores do país. Por quê? A pergunta é por que não respeitou a soberania lá dos Estados Unidos? Por que foi falar do dólar? Então, agora você vem falar de humildade, como se o governo estivesse agindo de forma humilde esse tempo todo? Inacreditável. Isso, plano de contingenciamento já pronto. Qual que é a sua avaliação assim, com o que foi entregue ao presidente Lula e a questão de data? Quanto que ele vai de fato validar, falar a respeito? Mais uma vez. Tudo foi recebido também pelo presidente? Tem reuniões marcadas para hoje? O presidente manifestou muita tranquilidade em relação ao plano de contingência. São vários cenários que foram apresentados. E ele falou, olha, eu não vou me fixar em data porque eu tenho uma relação histórica com os Estados Unidos. Eu me dei bem com todos os presidentes americanos com quem eu dialoguei. De esquerda, né?
Não tem razão para ser diferente agora. Eu me dei bem com o Clinton, me dei bem com o Obama, me dei bem com o Bush, com o Biden. Quer dizer, qual a razão agora para esse tipo de postura de animosidade? Não faz sentido para o presidente Lula. Né? Tem um presidente eleito lá, tem um presidente eleito cá. Vamos negociar, vamos conversar. E a sua avaliação? E o plano, ministro, na sua avaliação, assim, é um... Agora ele quer conversar, né? É inacreditável. Agora ele quer conversar, nós tivemos uma relação boa com os outros presidentes lá atrás, e por que não tem agora com esse presidente agora? O plano que vai conseguir segurar as pontas, mitigar os efeitos ali? Nós somos muito confiantes de que nós preparamos um trabalho que vai permitir o Brasil superar esse momento, que não foi criado por nós. Né? Não, peraí. Ele diz que não foi criado por nós? Que conversa é essa? Esse cara tá em outro planeta, tá sonhando, tá em Marte, chegou agora no Brasil, não tá sabendo do que tá acontecendo? Não foi criado por nós? Como assim não foi criado por vocês? Pelo seu presidente? Não adianta eu repetir as mesmas coisas que o Lula repetiu, porque todo mundo sabe disso. Agora eles tentam tapar o sol com a peneira. Agora eles tentam dizer, não foi nós que criamos isso. Então foi quem que criou? Ah não, foi o Bolsonaro que criou, né? Foi não, vocês não. Não foi a perseguição política que está acontecendo aqui no país, que começou e está se estendendo até hoje com o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Não foi o Lula com as suas falas inadequadas e irresponsáveis. Não foi vocês não que começaram, não. Foi o Trump que deu uma doida na cabeça dele. Ele acordou pela manhã e disse, bora taxar o Brasil. Tô estressado, com raiva, bora taxar. Foi ele que começou. Inacreditável, né? É um evento externo que não foi criado por nós, mas o Brasil vai estar preparado para cuidar das suas empresas, dos seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, se manter permanentemente numa mesa de negociação, buscando racionalidade, buscando respeito mútuo, e a lei que foi sancionada ontem também, né, gente? Programa de manutenção de emprego nos moldes que aconteceu na pandemia? Então, dentre os vários cenários, há um que estabelece esse tipo de... mas eu não sei qual é o cenário que o presidente vai optar. Por isso que eu não posso adiantar as medidas que vão ser anunciadas por ele. Mas como são vários cenários, todo tipo de medida cabe em algum deles, né? Mas quem vai decidir a escala... Eu fico olhando esse ministro falando, Fernando Haddad, né? E fico me lembrando de que ele foi considerado o pior prefeito da cidade de São Paulo, né? Quando eu olho para o Fernando Haddad, eu fico me lembrando que ele perdeu do Dória no primeiro turno, né? E veja só a irresponsabilidade do homem que está na pasta mais importante do Brasil. Eu não estou falando da pessoa, estou falando da competência diante dessa pasta da economia. Porque o Lula, claro, isso não era novidade para ninguém, né? Fizeram aquela frente ampla para colocar o Brasil, a democracia, a conversa fiada era essa. O Lula nunca quis revelar quem ia ser o ministro da Economia nas eleições. E ali todo mundo cogita, não, ele vai colocar uma pessoa técnica, por quê? Ele vai colocar uma pessoa de competência, Armínio Fraga. Foi aquela conversa toda, não, porque o Geraldo Alckmin está do lado dele, então a economia vai ser uma economia puxando pro liberal. Aí, para surpresa de ninguém, ele indica Fernando Haddad, que nós já sabíamos. Ele não indicou antes de ganhar as eleições porque ele ia perder. Se dissesse Fernando Haddad vai ser o ministro da Fazenda, não teria ganhado essa eleição. Não teria. Como ele escondeu essa carta debaixo da manga esse tempo todinho, colocou Fernando Haddad. E aí tá o Fernando Haddad aí, taxando o Brasil, imposto em cima de imposto, IOF, e parece que tá tudo bem, todo mundo, né? Infelizmente, o governo desqualificado, é um governo que não tem... E os resultados, porque eu até pergunto, me mostre um resultado concreto. O que o Brasil agora pode dizer, olha, esses 4 anos de governo, isso aqui mudou de forma concreta. Mudou nada. Aconteceu exatamente aquilo que nós sabíamos que ia acontecer, corrupção. Exatamente isso. Brasil pegou o Brasil no verde com o Bolsonaro e vai entregar no vermelho.
As estatais dando prejuízo, Petrobras, Correio, mas tá tudo bem. O que importa é que o amor venceu e a democracia tá nas mãos de Lula. É inacreditável a situação que nós chegamos, mas tá aí. Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês com a análise desse vídeo do Fernando Haddad, para nós ver que infelizmente nós estamos caminhando por trilhos e caminhos apertados. Precisamos sair dessa situação no próximo ano, em 2026. Se você gostou do vídeo, chegou até aqui, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.